Ah, beleza. Então, bom dia aí, a galera que ainda não conheço, né? É um prazer imenso estar aqui, tenho que agradecer o convite e a honra de inaugurar essa nova etapa aí, o Jardim da Medusa. Eu amei o nome, amei o nome. Muito bem escolhido, dá a pensar muita coisa, né? Então, eu acho que eu tenho que começar explicando esse título esquisito, né? De poesia crepuscular, do poeta crepuscular. É, eu assumo que estou falando com gente que está começando aí na mitologia, na filosofia, eu não conheço vocês, né? Ainda. Espero conhecer em mais detalhe e mais de perto em breve. Isso é um mote para contar uma história para vocês. Assim, nos últimos 30 anos, o que em termos de filosofia é muito pouco, começou a ocorrer uma virada de chave no modo de como a filosofia enxergava a mitologia. Eu acredito que vocês não terão muito esse confronto, porque com o pessoal da filosofia antiga, isso já está bem estabelecido, mas para fora desse campo, muita gente ainda está na visão antiga dessa relação de filosofia com mitologia, que enxergava essa relação como uma ruptura tão radical que era chamada de um milagre grego. É como se de repente, não mais que de repente, um bando de sábios, um bando de intelectuais tivesse rompido com toda uma tradição. Os estudos desenvolvidos nos últimos 30 anos mostram que a coisa não foi bem assim. Né? É que esse milagre levou pelo menos uns 500 anos para ser construído, para ser estabelecido. Então, a coisa de ruptura fica seriamente abalada, essa visão. Isso também se deveu a um fato, a uma coisa que aconteceu com a filosofia antiga, que eu acho que devia acontecer com a filosofia inteira, que foi uma derrubada de muros procurando acabar com a ruptura que existia entre a filosofia e a literatura, e na academia de filosofia e letras. A gente viu no mundo inteiro o povo da filosofia antiga lidando de igual para igual, né? E aprendendo muito com o olhar da literatura. Uma grande amostra disso é um livro lançado aí em 2010 ou 12, chamado Plato and Hesiod, né? Que é um livro feito organizado por dois professores de filosofia, não um de filosofia e um de letras, e com colaboradores de ambas as partes. Né? E deu isso já é uma expressão de uma mirada muito enriquecedora. Então, dentro dessa mirada, dentro dessa derrubada da ruptura do milagre, surge a figura de Hesíodo, né? Um poeta hoje em dia pouco falado, mas que começou a ser mais falado exatamente nesses últimos
30 anos, que a tradição grega apresentava como um grande poeta, um único poeta que era citado em conjunto ao lado de Homero, esse indubitavelmente o maior poeta da Grécia. Uma coisa que o pessoal da literatura trouxe para a gente foi isso, que era muito comum nas obras posteriores aparecer a seguinte fórmula: Homero, Hesíodo e os demais, ou Hesíodo, Homero e os outros. O que, falando assim num carioquês mais claro, junto a Homero e Hesíodo, os outros eram o resto. Sabe? Foram os pilares sobre sobre os quais a cultura grega foi erigida. Mas um detalhe de nota biográfica, né? Muito provavelmente, esses Hesíodo e Homero não existiram como pessoas. Esses nomes nomearam diferentes tradições poéticas que foram agrupadas sob esse label, essa etiqueta. Sendo que Homero era um poeta muito mais épico, vocês com certeza já ouviram falar, e ouviram falar também da sua principal obra, né? Que é a Ilíada e a Odisseia. Já em Hesíodo, isso era épica. Isso contava a saga de heróis. Já em Hesíodo, era uma poesia conhecida como didática, muito embora empregasse o mesmo dialeto, o mesmo método, mas a diferença já estava no conteúdo. Hesíodo era conhecido como um poeta didático e as suas duas obras mais conhecidas são a Teogonia e os Trabalhos e os Dias. Eu fiz essa breve introdução, vamos voltar já a esses poemas, aí principalmente de Hesíodo, né, que é o foco aqui. E por que Hesíodo? Porque essa diferença de conteúdo de poesia, e por ser uma poesia educadora, ela já se apresenta de uma forma completamente diferente. E, para muitos, para mim, e não só para mim, já é filosofia. E essa é a grande questão. Um dos grandes atrativos de Hesíodo a gente sabe perfeitamente quando é meia-noite e quando é meio-dia. Mas quando a noite deixa de ser noite e começa a ser dia, ou quando o dia vai deixando de ser dia e começa a ser noite, a gente nunca sabe apontar exatamente qual é o momento da virada da chave. E é exatamente assim que eu vejo a poesia de Hesíodo. E exatamente por isso também é um locus perfeito para a gente olhar para ambos os lados, olhar para a mitologia e olhar para a filosofia, que já é. Sabe? Filosofia não é uma coisa que não existe um marco inicial. Sabe, quando você tanto não existe que eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas nós não temos um Conselho Federal de Filosofia. Porque os conselhos federais estão feitos e foram instituídos para fiscalizar o exercício de uma profissão.
e, principalmente, proteger o público do mau uso. Mas não existe mau uso da filosofia. O mau uso da filosofia é charlatanismo. Toda filosofia, quando ela se apresenta, ela já é. Um outro grande exemplo, não Hesíodo, mas um exemplo do século XX, um dos maiores filósofos do século XX, é Wittgenstein. E Wittgenstein não era filósofo, era engenheiro de aviação. E lançou 2 livros que foram fundamentais, que abalaram a visão da época e fundamentaram grande parte da filosofia do século XX, de como a filosofia passou a olhar a própria filosofia e o foco na linguagem. Né? Então, é isso aí. Né? Por isso que eu afirmo, assim, sem nenhum constrangimento, que nós já estamos na filosofia falando de Hesíodo. A diferença é que tem uma outra imagem para usar aí. É quando a gente quer estar arrumando a casa e quer mudar um armário de lugar, né? O momento de maior força, de maior potência, é tirar o armário do repouso. Né? A partir dali, a coisa, aí ele anda por si. O problema está ali. Eu não sei se existe outro, mas pelo menos dos textos da literatura grega que nos chegaram, eu não vejo nenhum anterior aos trabalhos dos dias. E talvez nem possa haver mesmo, porque, como eu falei no início, muito provavelmente não existia, eles não existiram, muito provavelmente aquilo foi uma criação coletiva de literatura oral, e por isso que era escrito em verso, para transmitir, para facilitar a memorização e a recepção também, porque a fala poética ritmada facilita essa assimilação. Então é difícil de encontrar outro. Eu queria falar também, e vai acontecer ao longo da fala, de algumas diferenças entre Homero e Hesíodo. Eu vou apresentar a principal agora, e pode ser que outras apareçam mais para frente. Mas a principal é o seguinte, é que na poesia de Homero, a Ilíada conta a história de Aquiles. A Odisseia conta o retorno de Ulisses para Ítaca, né? As tentativas de retorno que ele não conseguiu, que ele evitou às vezes, né? E as relações entretidas entre esses e outros heróis com os deuses. É uma relação pessoal. Em Hesíodo, e principalmente nos trabalhos dos dias, não há essa relação. Não há uma relação pessoal. Os deuses de Hesíodo não têm favoritos. Eles gostam de uns e não gostam de outros. Eles gostam dos que se esforçam, dos que trabalham, em última análise, e detestam os preguiçosos, detestam os que enriquecem por meio da força. Então, os deuses de Hesíodo, que são os mesmos de Homero, não gostam de pessoas, gostam de tipos, gostam de caráter. Tipo é caráter. Então, isso já tem um encaminhamento para a ética fora do comum. Né? Se a filosofia vai falar da vida, vai falar da vida, e para falar da vida nós só podemos falar do nosso ponto de vista, só podemos falar do homem. Então a filosofia, aí ela começa como ética. Vou fazer um avanço imenso. Os trabalhos dos dias terminam com
com os versos dizendo que aquele que tem esse saber trabalha, é algo assim, estou citando de memória agora, aquele que tem esse saber trabalha isento perante os imortais. Então, já tem um saber implicado nesse negócio. Implicado não, é explicitado. A necessidade de ter um determinado tipo de saber. E a coisa do trabalhar perante os imortais, né? Os deuses, né? Que coloca o homem no seu lugar de subordinado aos deuses, né? E essa subordinação aos deuses, esse mundo dos deuses, surge na teogonia, que não podemos estabelecer uma ordem cronológica, mas podemos certamente estabelecer uma ordem de leitura e de exílio. E a gente deve começar pela teogonia e da teogonia passar para os trabalhos e os dias. Por quê? Porque teogonia significa não é o nascimento, né? A geração, o acontecimento dos deuses. O acontecimento dos deuses. E esses deuses vão acontecendo na teogonia, e à medida que eles vão acontecendo, o próprio mundo vai aparecendo, né? A natureza divina se mostrando. É isso que a teogonia conta para a gente. E rapidamente conta que no início era o caos, mas o caos não é a desordem, o caos é um lugar, é um grande vazio. E dali surge primeiro a terra, surge Eros, caos, terra, Eros e o Érebo. O Érebo até hoje eu não sei se é para comer ou para passar no cabelo. Não sei o que é aquilo. Mas o vazio do caos é a condição de possibilidade da possibilidade. Sabe? É dali que surge terra e que mais tarde ela vai se dividir e criar Urano, o céu, terra Gaia, a hipótese Gaia, a teoria Gaia dos ambientalistas de hoje em dia é totalmente fundada na teogonia de Hesíodo. Então, Gaia vai se dividir e criar o Uranus, que é o céu, igual a si mesma, e dali começa a haver também uma reprodução sexuada. O céu fecunda a terra através da chuva. E surgem montanhas, rios, ninfas, gigantes, e as coisas vão acontecendo. Tem outras linhagens, aí tem a linhagem do Érebo, do Tártaro Érebo, Érebo. Mas não vou entrar nisso aqui agora. E Eros, qual é a função de Eros? É a união. É a união das coisas para que elas se modifiquem e que aconteçam outras coisas. Pois bem, aí é uma história complicada, aí entra de Urano, não vou entrar em detalhe porque não vai ter tempo, mas de Urano e Gaia surge um outro par, que é Cronos, é o filho de Urano e Gaia, que mais tarde castra o pai e assume o poder. E se casa com Reia. E também tem os problemas lá com os filhos, e mais tarde vai ser deposto por Zeus. Mas vamos ver uma coisa interessante. Urano e Gaia, céu e terra. Surge daí o espaço. Tudo que acontece
no mundo acontece sobre a terra. É claro que existem coisas embaixo da terra. Sobre a terra e sob o céu. E Cronos e Reia. Cronos é o tempo, né? Já sabemos. E Reia é fluxo. É o tempo que flui. Né? Então, esses dois primeiros pares de deuses constituem espaço e tempo. E constituem o lugar onde nós moramos, né? Reia é uma palavra que está muito presente no nosso vocabulário. É diarreia, dismenorreia, catarro. Catar é para baixo, é fluxo para baixo. Tanto que cachoeira em grego é catarraftes. É a mesma coisa. É o fluxo. Então, ele fala de uma determinada temporalidade, que esse fluxo do tempo, esse fluxo irreversível do tempo. Né? Urano também fala de uma temporalidade, mas é uma outra temporalidade. Temporalidade do céu não é difícil da gente intuir, é a circular. É a temporalidade das estações dos anos, que vão se sucedendo, mas se repetem. E então, elas também representam os vários ciclos da nossa vida, né? A gente vai vendo a vida se sucedendo e nós vamos passando por esses ciclos. De início eu era filho, depois eu passei a ser pai, agora eu já sou avô, eu já estou vendo as coisas todas se repetindo numa ordem cíclica. É bem impressionante isso. E depois vem Zeus. Zeus, ele também destrona o pai, depois de uma batalha, e aí sim ele assume o comando do mundo. Só que dessa vez é um comando diferente. Ele faz os acordos políticos com outros deuses para poder vencer uma batalha onde ele se engaja, e ele tem que decidir. Então tem um tempo aí também, que é o instante. Isso é uma outra coisa muito importante na vida da gente. É por isso, por exemplo, que eu sou completamente contra o VAR no futebol. Porque o VAR para o tempo, congela, volta para trás. Meu irmão, fazer previsão do passado é muito fácil. Né? Mas a vida não tem essa não, você tem que decidir naquele momento. Certo ou errado, a vida vai em frente, te arrastando. Né? Isso, para mim, é uma quebra do futebol, cara. O futebol, ele é o esporte mais popular da Terra, porque é o que melhor reproduz a vida. É o único esporte onde o mais fraco pode vencer o mais forte. É o único esporte onde o jogo termina empatado, ninguém venceu. Aí inventaram esse raio desse VAR para fazer um monte de besteira. E só fizeram uma forma mais cara de errar, né? Que continua, é mais sofisticada e cara de continuar errando como nós, humanos, estamos fadados a errar. Então, é nesse mundo que foi construído dessa forma que o homem se insere. E é disso que vai tratar os trabalhos e os dias. Os trabalhos e os dias, os dois poemas são poemas curtos para os padrões da época, né? Assim, um canto da Ilíada ou da Odisseia, o menor deles está entre 900 e 1.100 versos. E cada um desses poemas tem 12 cantos. Né? A Teogonia tem 1.000 e pouquinhos versos.
e os Trabalhos dos Dias, 828. 832, perdão. Né? São bem pequenos. Mas, bom, nos Trabalhos dos Dias, nós temos ali de saída, o poema abre com uma exortação, primeiro às musas e depois a Zeus, e lá pelas tantas, a voz narradora que a gente atribui a Hesíodo, ele não se cita ali nesse poema, mas ele se nomeia lá na Teogonia, dizendo que as musas ensinaram a Hesíodo o canto. Então, quando acaba esse início que a gente chama de proêmio, que é uma característica da poesia grega, principalmente da poesia épica, né? Você inaugura o canto saudando o Deus em questão, e pede alguma coisa para ele. Como Hesíodo na Teogonia, ele pede às musas para que as musas digam como as coisas aconteceram desde o início, desde o começo. Não é de qualquer ponto, porque os poemas de Homero são soltos no tempo. Ali ele quer organizar as coisas no tempo para estabelecer uma história para a gente poder se entender. Nessa brincadeira, eu esqueci de falar uma coisa sobre a sucessão dos deuses. Né? A mitologia grega é a única que eu conheço que colocou no governo do mundo um Deus de terceira geração. Não foi um Deus que criou o mundo, é um Deus de terceira. Né? Isso significa o quê? Que ele chega num mundo que já existe. E aí o que ele faz? No meio daquela confusão toda, ele faz uma batalha, organiza as coisas, estabelece prioridades e poderes, dá sentido ao mundo, dá ordem, cosmos. Né? E essa é a tarefa do homem. Nós chegamos num mundo já pronto. Nós nascemos que nem cachorro caiu da mudança. E a nossa tarefa é encontrar o sentido no mundo, o nosso lugar no mundo. Né? Não é à toa que a mitologia grega na essência, a mitologia humanista. Nessa volta eu me perdi um pouco, mas sim. Pois é, o proêmio, então você pede alguma coisa para os deuses. O poeta pede alguma coisa para os deuses. O pedido que o Hesíodo faz é um pedido muito estranho. Que ele fala com com Zeus, e vira para Zeus e fala: porra, você que endireita o torto, que enfraquece o forte e fortalece o fraco, conserta as sentenças, corrige as atitudes dos juízes. E eu quero dizer verdades a Pérsia. Então, ele estabelece também, ele determina atribuições. A função de Zeus é governar pela justiça, que é uma das filhas de Zeus. Enquanto Hesíodo, aí ele já não é mais o poeta falando pela boca da musa, como era em Homero. Ele assume o controle total da narrativa e ele quer dizer verdades a Pérses. E esse Pérses é um irmão dele, com quem ele estava tendo um problema judicial, uma disputa em torno de herança, que já tinha sido dividida. O irmão já tinha levado uma maior parte, e depois ele pediu uma revisão de processo, mediante a suborno aos reis. Olha que coisa atual, né? Que coisa surpreendente. Né? Não tem nada de surpreendente aí. E então ele quer dizer verdades a Pérses, ao irmão dele. Porque ele como já falei no fim do poema, né? Ele se apresenta como um homem que sabe das coisas. Aí tem mais um detalhe.
É muito interessante a gente, a partir dessas coisas todas, muita gente, durante muito tempo, esses detalhes de divisão de herança, de trabalhos, que ele vai, mais tarde ele vai ensinar o ciclo de trabalho para manter a casa, muita gente toma aquilo como biografia total e, pior ainda, quase que como um manual de trabalhos agrícolas, coisa que os gregos nunca fizeram. Mas tem uma coisa, um detalhe pequeno que passou despercebido para muita gente, que a um dado momento, Hesíodo não dá mais notícia nenhuma do resultado desse processo. Ele usa isso como uma introdução para uma meditação sobre a natureza da justiça. Os grandes pilares da vida humana serão o trabalho e a justiça. E nós vivemos aqui hoje em dia com um bando de maluco que quer acabar com a justiça do trabalho, numa sociedade que é baseada em capital-trabalho. Agora, ninguém quer acabar com a justiça militar, né? Mas é isso. Vamos em frente. E nisso aí tem uma outra coisa que é extraordinária. Pela primeira vez na literatura, a gente vê uma voz de um homem comum erguendo-se para falar de problemas comuns, mas sempre procurando estar adequado à ordem divina. É tão demarcado o negócio que Hesíodo usa duas palavras diferentes para falar verdade. Uma no poema da Teogonia, que são as verdades que as musas, que ele aprende com as musas, verdades inalcançáveis, inacessíveis à nossa experiência. Essa palavra é aletheia. E a outra dos trabalhos dos dias é etétima, que é etimologicamente, aliás, a própria palavra etimologia vem dessa etétima, remete à coisa concreta com que a gente está lidando, e é acessível à experiência. Mas você pode ir ali e fazer a sua experiência. A aletheia, que acabou sendo a palavra que prevaleceu como verdade, até hoje no grego moderno, a aletheia era, na época, uma palavra exclusiva do diálogo e para transmitir ao outro uma ordem de verdade que estava fora do alcance da verificação. Então, só um poeta inspirado pelas musas poderia dizer como que o mundo aconteceu. Mas as questões da vida diária e do trabalho, e também da justiça, elas são acessíveis à própria experiência. Né? A justiça até tem uma coisa muito interessante. Né? A justiça é igual à saúde. Nós nunca vamos saber exatamente o que é a justiça, o que é a saúde. Mas a injustiça e a doença a gente reconhece imediatamente. E é a partir daí, né, desse outro ponto, é que se instaura uma busca. Né? Na medicina, a busca pela saúde
E no direito, e não só no direito, na vida, a busca pela justiça. Como eu falei ali, é na vida, porque eu contei agora, o Exildo estava engajado numa disputa legal, onde sequer os juízes eram confiáveis. Mas ele convida o irmão a refletir para chegarem a um acordo entre eles. E nós fazemos isso todo dia também. Eu acho que eu estou falando muito e nós temos aqui uma coisa raríssima, né? Porque os especialistas em Exildo ainda são poucos, né? Já existem. E hoje nós temos dois aqui, né? Porque o Juan, vocês conhecem o Juan, e o Juan também é um estudioso de Exildo. Você quer falar alguma coisa? Nada, Luiz, só corrigir o especialista e mudar para o especializando. Não, você já é mestre. É outra história. Não, tô adorando te ouvir, Luiz, tá ótimo. Deixa eu ver se eu... Vamos falar só mais um pouquinho sobre a estrutura do poema, né? Dos trabalhos e os dias. Oi? Então, eu ia te sugerir exatamente isso, assim, encerrar por volta de umas 11 e pouquinho, para dar tempo da gente conversar. Tá? Eu vou falar só isso. A estrutura do poema, só recentemente eu fui me dar conta. É o seguinte, ele faz essa introdução e aí depois ele entra numa fala sobre a natureza das disputas, que existem disputas boas e ruins, né? E nós temos que saber escolher isso. A disputa, a briga, a guerra ruim é a própria guerra, né? É a força. E a disputa boa, ela demanda uma ação em si. Né? Os heróis de Homero, eles, grande parte da fortuna deles vinha de saque. E Exildo condena isso veementemente. Ele acha que a fortuna tem que ser adquirida pelo próprio esforço. Eu iniciei meu mestrado buscando ver quem era, em que modelo Exildo tinha se inspirado para fazer esse poema dos Trabalhos dos Dias. Ele estava ali logo no início. Que ele diz que, olha o vizinho que corre e se esforça para aumentar a propriedade e enfeitar a casa. O modelo de Exildo é esse. É o cara que está na ação, é o cara que está trabalhando. E em seguida, vem o mito de Prometeu, aí ele começa uma antropologia. No mito de Prometeu, Prometeu e Pandora, vocês já ouviram falar certamente, né? O mito de Prometeu e Pandora começa numa festa, num banquete entre homens e deuses. E aí Prometeu faz um ardil com Zeus, oferece os pratos, organiza os pratos e pede para ele escolher, esconde as carnes boas para os homens, debaixo de vísceras, meteu dentro do estômago do boi, e entregou para Zeus um prato com gordura e ossos. Nessa brincadeira, isso quer dizer o seguinte, os deuses não precisam comer, os homens precisam de carne. Os deuses, eles se alimentam da fumaça sacrificial. E aí o professor Torrano da USP me deu essa explicação que eu acho boa. A gordura é o combustível para o fogo, que está totalmente envolvido em Prometeu. E então a gordura é o combustível para o fogo, queimam-se os ossos e o fumo sobe. O sentido dos deuses é o odor, porque a fumaça sobe, os deuses moram lá em cima. E tem a questão de Pandora, que se eu entrar aqui,
eu fico 30 horas falando, né? Mas é sobre a natureza da esperança. Tem a divisão de sexos, ele vai organizando. Primeiro divide homens e deuses, humanos e deuses, e depois divide os humanos entre homem e mulher, e aí vem a questão da esperança, que, por estar dentro do jarro, que é um duplo do útero, a esperança está dentro de todo ser, homem ou mulher, nascido de mulher. E em seguida vem o mito das raças. O mito das raças, ele vai contando, ele vai falando de raças anteriores e sempre superiores às nossas, que vão sendo extintas e vão se sucedendo. E nessa brincadeira estão todos os nossos modelos de ação. O modelo do que fazer e o modelo do que não fazer. A raça de bronze, por exemplo, é uma raça totalmente guerreira, tão guerreira que eles se extinguiram, mataram-se todos uns aos outros. E a raça de herói é uma raça mista. É uma raça bem próxima da gente, é o nosso modelo mais próximo. Porque os heróis podem ser virtuosos e fazerem barbaridades também. E, finalmente, a raça de ferro, onde a gente já tem esse aprendizado das raças anteriores e é melhor que a gente se vigie, porque podemos ser divinos ou podemos aniquilar a nossa experiência de vida na Terra. Assim, em suma, uma forma assim, bem compacta, é mais ou menos disso que se trata. Oi? Luiz, eu queria te pedir um favor. Sim. Eu te comentei, né, que temos um integrante do grupo, que é o Iago, que está interessado no mito de Prometeu. Então, sim, se você puder falar um pouquinho mais sobre o mito. Tá. Então vamos lá. Vamos entrar um pouco. Eu falei já do negócio dos dois pratos, porque a gente segue, o Iago, eu segui demais. Assim, talvez eu tenha dado uns passos além na minha pesquisa sobre Prometeu, mas eu segui demais o modelo estruturalista de Jean-Pierre Vernant. Eu não sei se você já teve contato, né? Aquela coisa das divisões. E cada divisão vai aparecendo uma coisa, né? No primeiro momento aparece a divisão entre humanos e imortais. No segundo momento, tem a divisão entre homem e mulher. E no terceiro, o episódio de Pandora, né? Então, como tem a feitura de Pandora, ela é narrada de uma forma muito interessante. Há uma outra coisa importante. O mito de Prometeu é o principal ponto de contato entre a teogonia e os trabalhos dos dias. Tem uma parte, aparece na teogonia, contada sobre um enfoque dos deuses, e uma outra parte dos trabalhos dos dias sobre o enfoque dos humanos. Então, é um mito muito difícil de se lidar. Você tem que isolar aqueles fragmentos, né, fazer aquele recorte da teogonia, juntar com os trabalhos dos dias, ver o que tem em comum
nas duas passagens, o que só tem uma, o que só tem outra, essas coisas. E não é só isso, é articular esse mito com a obra poética. Porque, às vezes, mais para frente, a gente encontra coisas que vão esclarecer o que está apresentado de forma muito, muito resumida ali. Tem ressonâncias entre, por exemplo, o episódio de Pandora aparece na introdução do mito de Prometeu da Teogonia. Porque ali Zildo fala que Prometeu tem mais dois irmãos, Epimeteu e Menécio, né? E Epimeteu é o culpado da desgraça toda, porque Pandora foi feita e apresentada como um presente para os deuses, e Prometeu tinha saído e tinha orientado Epimeteu a nunca aceitar um presente de Zeus. Mas Epimeteu aceitou. Por quê? Porque Prometeu é o que pensa antecipadamente. E Epimeteu é o que pensa, ele não pensa depois, ele pensa no momento, epi. Mas pensar no momento já é tarde. Já é tarde. Novamente o VAR aí. Esse é o drama humano. É decidir no momento, decidir a quente. Então, aparece nas duas versões, aparece a descrição da feitura de Pandora, né? Em que ela aparece, ela é feita por ordem de Zeus, como um castigo a esse ultraje de Prometeu, e ela vai recebendo dons dos deuses, né? Por isso que o nome é Pandora. E é interessante que não tem ali naquela descrição nenhuma descrição do aspecto físico de Pandora. Ela já aparece recebendo o vestido, a cintura, o cinto, a coroa adornada, ou seja, ela já aparece como noiva. Ela já aparece como uma função. E, por ser uma coisa feita, ela também aparece como coisa. Como algo a ser apropriado. É de um machismo atroz. A gente não se trata de passar pano, é ver o que nem anacronismo. É assim, estamos ali nos primórdios, na fundamentação de uma sociedade patriarcal. É assim que foi, é assim que é ainda, né, nas diferentes temporalidades que nós vivemos hoje em dia. Né? E aí vem a coisa da urna, né, do pote. Não é uma caixa, assim, é importante falar isso, talvez tenha alguns aí que ainda não conheço. E em algum momento, a urna, a ânfora, virou uma caixa. E aí matou de vez toda a possibilidade de compreensão do mito. Porque a gente não sabe o que fazer com essa caixa. A gente não sabe o que é a esperança ali dentro da caixa, se ela estava com os males, se ela é um mal ou se ela não é, o que é aquilo. E então muita gente correu rios de tinta aí para tentar entender qual é o papel da esperança. Mas surge uma interpretação que eu achei muito, muito interessante, porque ela dá a pensar, permite que a gente
Esse variante, rompa esse impasse da Caixa. Eu estava lá na minha bibliografia, Genevieve Hoffmann, se não me engano, ela faz menção a mais alguém no texto dela, que eu não lembro direito onde veio. Mas é o seguinte, a medicina hipocrática via a urna, a jarra invertida, via na jarra invertida, a representação do aparelho reprodutor feminino. Tanto que a boca da urna é chamada de lábios. Né? O bojo da urna é o útero, o pescoço da urna é a vagina e o cérvix, e esses vão ser os ovários. E isso faz todo sentido. Aí eu comecei a pensar assim, cara, mas tem de vaso, do barro, tanto a urna quanto a Pandora, né? Foi feita, Zeus manda Hefesto fazer Pandora e Hefesto mistura água e terra. Não é à toa que hoje em dia o pessoal aí da antiga, da filosofia antiga e da literatura também, está pesquisando o Oriente Médio. O Jacinto Lins, lá na UFMG, já traduziu Gilgamesh. Então, os caras estão estudando. Caramba! Esqueci o nome do idioma agora. Aquela escrita por aí fora, eu estou estudando aquilo. Então, procurando mergulhar mais na possível herança do Oriente Médio, bem possível e bem provável, né? Os gregos estavam ali perto, eram navegadores, né? Os filisteus que lutaram lá foram derrotados por Golias, eram gregos. E vai por aí. Bom, deu uma viajada. Mas então ambas são feitas de barro e ambas são depósitos. A urna é depósito de quê? De esperma. Semente, em grego, é esperma. E você guardava ali a semente para a próxima semeadura e também para se alimentar. O cereal é aquilo, né? A semente. Guardava também óleo, guardava vinho, tal, mas basicamente o que guardava mais e maior quantidade era cereal, esperma. E ambas, então, estão relacionadas com o futuro. É o futuro, a esperma vai garantir o alimento para a nossa sobrevivência enquanto indivíduo, e é o esperma que vai garantir a nossa permanência como espécie. E aí, rapaz, eu comecei a mudar o meu modo de pensar, ou a formular um modo de pensar no que é esperança, que também é ligado ao futuro. Só é ligado ao futuro. E, assumindo essa comparação aí da medicina hipocrática, eu só posso desembocar essa conclusão que eu já tinha adiantado aqui. Que a esperança, então, se aquilo é um útero, se aquilo é um duplo de Pandora, é a marca essencial do homem, é o traço essencial do homem. O homem é
Assim, Hesíodo estava ali adiantando o Heidegger, em última análise. O homem é o ser da morte. É o único animal que tem consciência da morte certa e certa. Né? E todas as nossas ações são pautadas em mecanismos de fuga e busca. Dor, prazer, fuga e busca. Né? É nesse joguinho de computador, nesse 0 e 1 de linguagem de computador, que a gente vai construir toda a nossa vida. Então, eu cada vez mais vejo isso aí, eu ainda não escrevi, mas eu também nem sei se vou escrever. Mas eu cada vez mais vejo a esperança caminhando em direção ao próprio Logos. Esperança Logos. Logos no sentido de raciocínio, né? No sentido de cálculo. E no sentido de linguagem também. Ok? Maravilha, Luiz. Ó, sempre um prazer, uma honra ouvir suas belas colocações a respeito de Hesíodo. É um deleite para todos nós. Para mim também. Você sabe que eu estou mergulhadaço em Pandora, sei lá, uns 8 anos. Então, por favor, que todo mundo quer apertar Foi maravilhoso. Acho que a gente pode, então, passar ao papo, né? E eu anotei muita coisa, mas eu gostaria... Já não estávamos no papo, não. Esse ele já era. Ao papo mais dialógico, digamos assim. Eu anotei muitas coisas, mas não gostaria de começar. Então, alguém aqui quer começar? Vai, o Iago vai começar. Primeiramente, bom dia ainda, bom dia. Pô, fantástico. Eu não sei nem, consigo nem pensar em tanta coisa. Mas, né, eu estava pensando um pouco essa questão de Pandora também, né? Ela está ali no final da composição, né, da história de Prometeu. E o senhor comentou agora sobre a questão da urna, né, e do feminino. E eu estava... Me lembrou, né? É só um breve comentário, assim, né? Me lembrou muito quando no Anticristo Nietzsche está fazendo uma genealogia ali do paraíso, e ele vai falar ele fala de Deus como os apóstolos, né? Não é Deus lá para ele, antes da minha leitura, não é Deus de fato, né? São os apóstolos. E ele vai falar que vai falar dos acontecimentos do Gênesis para explicar como os apóstolos manobraram as coisas para diminuir, por assim dizer, o homem, né? E aí ele vai fazer uma leitura do paraíso, e quando ele vai falar da criação de Eva, ele fala justamente isso, né? O maior artifício de Deus foi a criação da mulher, né? Porque é só a partir da mulher que o homem consegue chegar ao conhecimento, né? Fazendo aquela leitura da Afra, né? E ele fala que isso foi um erro justamente por isso, né? Ele possibilitou o homem o conhecimento. E o senhor, quando comentou a questão da urna, né? Me lembrou um pouco disso, óbvio que não tem a mesma coligação, porque na teogonia as coisas já tinham sido criadas, mas... Eu acredito, não sei, né, que em Ésquilo ele
faz alguma coisa nesse sentido. Acho que ele talvez esgarce um pouco mais essas relações que Prometeu com Zeus e tudo mais. E ele fala, né, que... Cadê aqui? Tá, ele fala, né, eu plantei firmemente em seu coração a cega esperança para com isso os impedir de ver o futuro, né? E a esperança é meio que isso, né? É tipo, é uma esperança cega, né? Ele meio que fala disso como condição. Bom, isso em Ésquilo, né? O que o senhor comentou agora me pareceu rumar um pouco nessa direção, né? De enxergar, conseguir enxergar isso em Exílio, que eu tentava ver e também não conseguia, né? Que é o que me parece mesmo, né? Tipo, ver o futuro, né? Determina, né, de alguma maneira o homem, né? Então é preciso perder isso e realmente se abraçar no caminho, né? No simples projetar-se para poder ser homem de fato, né? Da raça humana, né? Como todo. É só isso, é um breve comentário, tem outras perguntas, mas deixa a professora falar. Não, peraí, tem muita coisa aí que você levantou, porra, bacana pra caramba. Em primeiro lugar, solta no céu. Estamos nós aqui, cara, não tem diferença nenhuma, estamos todos iguais. Você, por favor, pega meu telefone e e-mail com a Cris e use-me mais do que o Juan usou. O Juan foi pouco. Foi muito legal, mas foi pouco. Podia ser mais. Quero mais. É para isso que eu estou aqui. É o maior prazer mesmo. Então, vamos lá, vamos começar aí. Você citou dos apóstolos e das interpretações, das articulações que eles fizeram lá com o Gênesis. Nisso aí, eu vou te dar uma leitura que eu achei muito interessante. É um livro chamado Zelota. Você conhece, Cris? De Reza Aslan. É um historiador do cristianismo, mas o cara é iraniano, é de família iraniana. É uma coisa super interessante, porque o cara foi morar nos Estados Unidos e aí ele conta que primeira vez que ele ouviu falar em Jesus, ele tinha 16 anos. Naqueles holiday camps dos Estados Unidos, durante um tempo ele virou um cristão fervoroso, depois ele se desligou do cristianismo, mas continuou estudando as escrituras. Mas aí como historiador. E é de um rigor e uma capacidade de articulação. Você vai ver tudo isso aí que você falou, vai vir muito bem articulado nesse livro, se você se interessar por aí. De qualquer forma, você ressaltou uma coisa importantíssima que está no mito de Prometeu. E eu não pude falar. E está de forma elíptica. Porque, da mesma forma que os humanos se diferenciaram dos deuses, e o critério do humano, o critério é a morte, a mortalidade, são imortais e mortais. O critério da divisão é esse. Mas de uma forma elíptica, eles também se diferenciam dos animais. Via a esperança e via o fogo. O controle do fogo. Então, está estabelecido aí o lugar geral do homem. Na antropologia de Exílio, ela é construída, sobretudo, no mito de Prometeu e no mito das raças. O mito das raças vai mostrar que nós somos seres oscilantes. É ali onde aparece a híbris, que é a principal questão contra a justiça. Ou melhor, é o principal fator desencadeador de uma busca pela justiça.
Que é aquilo que eu falei. Porra, doença a gente sabe o que é, injustiça a gente sabe instintivamente. Instintivamente. O pior é que não só nós, né, cara? Tem um pesquisador holandês, Frans de Waal. Procura no YouTube, tem um videozinho de 1,5 minuto. O título é Dois macacos desigualmente remunerados. É muito engraçado. É um absurdo. É um absurdo. O experimento consiste em dar um pedaço de cenoura ou aipim. Tem 2 macacos, já viu? Sim, já vi isso. Muito bom. É aquilo. A injustiça é aquilo. Que o macaco viu, caraca. Eu estou fazendo a mesma coisa, o cara recebe uma coisa, eu recebo outra. Que isso? Eu não sei se vocês repararam que a um dado momento, o macaco ele pega a pedra que ele tinha que devolver, ele pega a pedra e olha. Ele se checa. Não, eu estou fazendo o negócio certo. E aí ele enlouquece, quer derrubar aquela parede. Isso é indignação, é nêmesis. O nome disso que é uma das deusas que figura nos trabalhos de Gil. Bom, também sobre... Eu esqueci de falar que na teogonia, uma outra coisa da mitologia grega é que eu falei que o mundo é um acontecimento, né? Mas é um acontecimento diferente do mito hebraico. Porque o mito hebraico ele acontece de acordo com o plano de um ser exterior ao mundo que o determina. Ele determina como vai ser. Né? Aqui não. Aqui é um modelo familiar. Na medida que tem reprodução sexuada, né, são sucessivos casamentos que vão... E as coisas vão acontecendo. Os descendentes vão acontecendo como explicitações dos poderes eternos. Né? E o modelo familiar é imprevisível. Ninguém pode, de saída, dizer com quem essa pessoa vai casar, se é que vai casar, quantos filhos vão ter, quem serão esses filhos e daí afora. O mundo grego acontece dessa forma. É literalmente como um acontecimento. Ele vai acontecendo e a nossa tarefa, a tarefa de Zeus, é organizar. Pelo menos para si. Aquela coisa no mundo. Ésquilo, muito importante. Muito importante. Agora eu vejo uma diferença. O homem é secundário na peça de guerra, de Ésquilo. É um embate entre deuses. Né? Mas ainda tem uma outra coisa. Que quando eu comecei a estudar esperança, e eu falava com as pessoas, eu descobri que nós estamos falando de coisas completamente diferentes, que a nossa percepção de esperança é totalmente culturalmente condicionada. Tanto que todo mundo pensa em esperança como uma coisa boa. Né? E tudo, absolutamente tudo em Hesíodo é ambíguo. Da mesma forma que a luta pode ser boa ou má, que a Ares pode ser boa ou má, também tem esperança boa e esperança má nos trabalhos dos dias. Esperança UHT, esperança não boa, ou esperança vã, esperança vazia. Esperar o impossível, esperar o que você não pode. Eu até escrevi, está na minha página na academia.edu e está publicada na AFC. Um estudozinho onde, como em Hesíodo das ocorrências da palavra esperança ou do verbo esperar são muito poucas, eu faço um levantamento em Homero de palavras ou verbos ligados à esperança e ver como que a esperança é uma coisa usada, como que aquilo aparece em Homero. Você vai ver coisas bem interessantes. Aí eu ordenei lá
numa ordem didática, não foi em ordem de ocorrência do texto. Mas eu começo com a esperança vazia do Dolon. O dono da Ilíada, o Dolon é um cara que é um troiano que se oferece a Heitor para fazer uma missão de espionagem no acampamento dos gregos. E aí ele vai para lá no meio da noite, mas ele é percebido, ele é descoberto por Odisseu e Diomedes. Quer dizer, já estava morto. Né? E aí ele entra num processo de esperança e espera as coisas mais estapafúrdias. Entendeu? Porque é a esperança que, apesar de você não vislumbrar nenhum cenário, você continua esperando. É uma esperança que, de certa forma, se mistura com o conatos do Spinoza. O continuar vivo é o primeiro princípio de todo ser que seja nem humano. Né? E dali vai até Penélope instilando esperanças aos pretendentes, falsas esperanças aos pretendentes, com o artifício da teia. O uso que a gente faz de esperança é extremamente variado. Vai desde isso, de uma esperança absurda, esperar o absurdo, esperar o inesperado, o impossível, a uma coisa extremamente sofisticada, a política. A política é todo o futuro. A política é a esperança. Né? Então, aí o que acontecia? Todo mundo esperava a esperança, tinha um negócio de esperança boa. Eu fui chegando para trás, descobri que esse negócio da esperança boa parece, só como coisa boa, parece em São Tomás de Aquino. Aí eu já tem 1000 anos nesse negócio, então eu tenho que explicar muito bem de que tipo de esperança eu estou falando. Ésquilo também é uma esperança, mas não é a esperança, não é dessa esperança que Exílio está falando. Isso é só um dos aspectos da esperança. Aí é isso. Maravilha. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Juan, fale agora, faz para sempre, que eu tenho uma lista enorme de coisas para perguntar. Peraí, só um instantinho, deixa eu ligar o ar, que esquentou pra caramba. Vocês me elogiaram demais, eu fiquei com vergonha. E lá, Juan até pegou lá um livro. Caraca, já foi. Agora veio o mestre falar. Diga lá, mano. Então, Luiz, eu vou aproveitar aí o papo do Prometeu e queria ouvir alguns comentários seus em cima de uma passagem da Teogonia, 550. Logo após aquela divisão sacrificial de Prometeu com Zeus, vai dizer o seguinte: Zeus, de imperecíveis desígnios, soube, não ignorou a astúcia. Nas entranhas previu males aos homens mortais deviam cumprir-se. Aqui parece deixar bem claro que Deus ele não é enganado, ele se deixa enganar. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse deixar se enganar, para que aquilo que estava planejado para ocorrer com os homens pudesse ocorrer através de alguém. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. É uma coisa é um ponto bem desconcertante, né? Agora, assim... É porque parece que tira um pouco a responsabilidade, assim, de Prometeu e de Pandora
pelos males que acabam ocorrendo no mundo, né? Mas é um troço muito maluco, porque a coisa não é muito lógica, né? Sim. O problema, em tese, né, textualmente, o problema é entre Zeus e Prometeu. Zeus não tinha nada a ver com isso. Pois é, porque se a gente pensa até na tradição hebraica mesmo, a gente vê uma responsabilização de Eva e de Adão, né, por comer do fruto proibido. Pois é. E ali é uma coisa bem clara, assim, do castigo, não traz a noção de onisciência de Deus sobre eles dois, de que aquilo iria acontecer, pelo menos não é colocado ali. Mas aqui é colocado, né, na tradição grega, né? Deus ele sabe que está sendo enganado, mas ele deixa seguir o fluxo, né? Pois é. Eu posso só especular. Bom, primeiro, a partir daquela coisa das temporalidades que eu falei, né, da circular, do fluxo, do instante, isso me leva a pensar que, sei lá, Zeus talvez tenha sido pego de surpresa por Prometeu e esse destino humano se criou a partir dali. No instante, ele falou assim, então sabe que eu estou. E até porque é o seguinte, os deuses gregos, embora eles tenham favoritos, para sacrificar um favorito, meu irmão, é daqui para ali. Heitor é mal prova disso. Zeus quase chora para matar Heitor, mas tem a Moira. Mas tem a Moira. Né? Assim, eu não posso fazer mais nada, porque faz parte também do plano, quer dizer, passou a fazer parte do plano de glorificar Aquiles. Não sei, o mundo é bem apartado. É bem apartado. Os deuses gregos não são afetivos, mas não são misericordiosos. Porque a vida não é justa. Isso que eu falou é muito interessante, Luiz, porque me lembrou até uma passagem da Ilíada, em que está em discussão justamente o que vai fazer com o corpo do Heitor. E aí você tem Hera, de um lado, defendendo Aquiles, não, porque Aquiles ele é um semideus, deve ser respeitado muito mais do que Heitor, e do outro Apolo, reconhecendo esse lado divino de Aquiles sobre Heitor, mas defendendo uma postura ética e piedosa por parte de Heitor. Pô, mas o cara tá aí, não faltou com vocês em nenhum sacrifício. Exatamente. E, tipo, mas Heitor acaba se dando mal na história. Eu fico me perguntando, e aí eu achei muito interessante você fazer questão de colocar essa diferença com o Hesíodo, que ele não tem favoritos, no sentido de natureza, de sangue, nada disso. Mas se a gente pensar que Heitor, de repente, tem uma piedade até maior do que a de Aquiles, parece que o poema de Hesíodo parece que priorizaria talvez Heitor nesse momento, pensando simplesmente na atitude piedosa dele em comparação a Aquiles, que estava agindo com Híbris, inclusive, né? É um momento ali, né, nesse momento de Apolo, aparece o verbo indignar no alorista, nemestosa, uma coisa dessa. Porque é um momento de profunda indignação, mesmo. Mas eu não sei. Eu não sei se Hesíodo tenderia a ficar ali. Mas, de qualquer forma, também nos Trabalhos dos Dias, ele sempre fala que os desígnios dos deuses são inalcançáveis. Fazem parte dessa distância de ordem.
Naqueles momentos que ele fala sobre a colheita, você faz isso tudo, é um dos momentos que aparece o verbo esperar. E espero que Zeus propicie uma boa colheita. Você faz o que você tem que fazer, mas o resultado não é garantido. Em hipótese alguma. Né? Muito bom. Estou tentando lembrar, enquanto você estava falando, me acendeu uma outra luz, mas eu acho que fugiu. Pena, porque era alguma coisa interessante. Pode ser que volte. Né? Ô Luiz, Oi? aproveitando o gancho então dessa história aí com Zeus, eu ia te fazer exatamente uma questão temporal. E vou começar colocando a questão por esse se deixar enganar, que pelo que eu entendi na sua leitura, está relacionado com essa dimensão do instante, né? Então não seria exatamente um deixar enganar? Peraí, só um instantinho. Eu vou ter que responder uma mensagem aqui lá, que eu vou dar aula de tarde lá na defensoria. Fica à vontade. Então, essa leitura que eu normalmente fazia, mas em relação a essa questão do instante, não é a leitura que ele está fazendo. Vou perguntar isso para ele, se eu vi ou não. Nesse nível aí tá muito bom. Não, pode lá. Muito obrigada. Já vai fazer meu pensamento? Pronto, voltei. Desculpa. Então, Luiz, a minha questão é a seguinte. Eu não sei se eu divido ela ou não, mas acho que eu vou falar toda de uma vez só, porque tem tudo a ver com a história do tempo. Sim. A primeira coisa é essa questão sobre os Zeus se deixar enganar, né? Eu sempre pensei como algo que teria que acontecer, né? Aos homens. Então, ele se deixa enganar porque ele já previa a perda da humanidade, né? Quer dizer, perda entre mil aspas. Mas aí você relacionou com essa questão do instante, né? Que é a temporalidade de Zeus, né? Desse reinado de Zeus. E aí quando você relacionou com o instante, já me pareceu que não era esse entendimento que eu estou seguindo, né? Porque está relacionado com uma questão de decidir naquele momento, né? E ele, naquele momento, você mesmo usou a chapa, esquentou, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Se você vê como algo que tinha que acontecer ou como uma reação daquele momento, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte: eu não me lembro de já ter visto você falar dessa maneira. Se você já falou que é possível, me bateu de uma maneira diferente dessa vez, das diferentes temporalidades presentes
na genealogia lá dos deuses, né? A do fluxo irreversível, a do tempo como ciclo e a de Zeus do instante, né? Achei isso fenomenal. E essa relação de Zeus com os acordos políticos, né? Então, o próprio momento, a própria temporalidade dos acordos políticos da polis, né? É o instante, é a decisão ali do instante, né? E aí, primeira coisa, será a temporalidade mais importante? Porque, afinal de contas, foi o reinado de Zeus que se manteve, né? Então, penso como temporalidade mais importante se a gente projetar isso na polis, né? Então, eu faço muito essa leitura, que é uma leitura do nada, né? De que existe um telos ali no Exíodo que vai chegar na polis, né? Vai chegar nessa ação humana. Então, esse momento do instante é um momento, me parece, né, da decisão política da polis. Eu queria ver se você pensa, como é que você pensa isso também, queria te ouvir a respeito disso. E, para fechar essa questão da temporalidade, você falou do epimeteu, né, do epi, que é o momento, né? Então, esse mito, que é um mito justamente que é o ponto de contato com os dois poemas do Exíodo, né? Ele traz esse momento, a gente não poderia pensar também como esse instante, né? Então agora não é mais aquele, quer dizer, na verdade continua sendo o mesmo, só que agora no âmbito humano, né? Então, Epimeteu estando mais próximo da característica humana de decidir no momento, né? Decidir no instante, decidir no âmbito da ação, né? No âmbito das coisas que se dão no tempo político, né? No tempo dos homens. Então, isso não estaria, esse mito, né? Nesse sentido, não traria uma relação com essa temporalidade colocada pelo próprio reinado de Zeus? Eu acho que é por aí, sim. Bom, vamos lá. O negócio das três temporalidades não é minha, é do Santoro. Santoro escreveu isso há muito tempo atrás. E eu já tinha usado isso na minha monografia. E aí a gente vai ele colocou a coisa para um outro momento, para uma outra coisa, né? Mas a gente vai se apropriando e vendo como usa, né? E é exatamente o instante. Né? Eu quero ir para lá. Opa, é por aqui que eu vou. Sabe? Porque se eu perder essa, eu não vou. Então, assim, eu acho que se deixar enganar, o conflito entre se deixar enganar e teria que acontecer, assim, teria que acontecer. Isso é certo. Isso é certo porque independente de qualquer vontade, né? A vontade humana escapa ao Deus hebraico, que é todo poderoso, fez ele se arrepender da criação e querer acabar com aquilo tudo de novo. Né? A vontade humana é mais imprevisível, talvez, do que os deuses. Né? Então, e era isso que teria que acontecer, que a gente é isso. Né? E aí pode ser, e a gente pode, eu acho que as duas visões, a sua e a minha, não se desviam do fim. A gente só está indo por caminhos diferentes. Agora, talvez só, como eu falei, Zeus não contasse com esse lance de Prometeu. Mas já tivesse pensado em fazer alguma merda. E aí aproveitou
literalmente aproveitou o Kairos. Aproveitando aí para a galera, o Kairos, que é o tempo, é a ocasião correta, os gregos a representavam da forma mais espetacular que existe. O Kairos era um belo rapaz, aparecia como um belo rapaz, os gregos não resistem a um belo rapaz, né? Com um topete imenso e a nuca raspada. Porque quando ele se apresenta, tu agarra ele de frente pelo topete. Se ele passar, tu não pega mais nada. É por aí que a coisa vai. Agora, sobre o tempo, o instante ser o tempo mais importante, eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu acredito que, pelo menos para os humanos, para a natureza, talvez não. Porque nós queremos nos apartarmos de alguma forma da natureza e vamos ter que pagar algum preço. Em algum momento, ou já pagamos o tempo todo por isso. Mas eu acho que o instante para o homem é o lance. E exatamente isso. A coisa da. Aí você volta para a política e a política é exatamente isso que eu já tinha falado no momento lá de Zeus. Talvez ele nunca tivesse pensado nas coisas, mas é a coisa da ética nicômaca. Qual é o desafio da ética nicômaca? O Telos está dado, é o daimonia. Vamos escolher um caminho, e o caminho é um jogo com as circunstâncias. Sempre. Aí colocaram Zeus jogando com as circunstâncias. João, acabei de lembrar o que eu tinha falado, que eu tinha pensado e não falei. Quando você falou lá do conselho dos deuses, Apolo discutindo, né? Aquele tribunalzinho que fez ali, tem uma lição da Jaqueline de Romilly que é fantástica. Assim, Homero, sobretudo, ele nunca mergulha em aspecto psicológico de nenhum herói. Ele é super concreto. Mas tem muito conselho, tem muita reunião de chefe, reunião de Deus, no caramba. Esse é o momento da deliberação, da buleusis, para se tomar a decisão. Então, a Jaqueline Romilly fala que todas as questões levantadas num conselho de chefes podem acontecer dentro da mesma pessoa. Entendeu? Era isso que tinha me escapado. Né? Desculpa, Cris, eu ter cortado o negócio, porque a ficha pulou, o arquivo pulou, assim, aí eu não vou perder esse Kairos de novo. Senão ele passa. Então, eu não sei se eu te respondi. Me respondeu. Não sei. A gente precisa conversar mais a respeito disso. Mas se ninguém tiver mais nada a colocar, eu teria uma última questão. Última porque eu vou reduzir todo o resto que eu escrevi aqui. Que é a última coisa que você colocou aí na sua fala da apresentação, quando você estava falando do mito, que é sobre a esperança. Eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre essa ligação com o Logos. E você colocou, né, a esperança como vários outros aspectos no Exíodo como algo ambíguo. Um bom e um mal, né? Uma boa e uma má esperança. E aí eu acho assim, que cabe muito bem nessa aproximação com o Logos, porque o Logos também é algo ambíguo. Sim.
porque é exatamente isso. A esperança é exatamente isso. Eu coloquei no Logos muito mais no sentido de cálculo. Né? Mas não é só cálculo. Assim, racionalmente, se você está esperando alguma coisa, é sinal que você acredita que a probabilidade daquilo acontecer é maior do que 0 e menor do que 1. Sendo 0 a impossibilidade total e 1 a certeza total. A esperança transita nesse diapasão aí, nesse espectro. Né? Só que não é só isso. Tem afeto, tem desejo. Tem a razão, tem desejo, tem afeto, tem umas coisas malucas que acontecem. Né? Às vezes, quanto mais impossível aquilo te parece, mais você se aferra àquilo, mas não é pela razão, é pelo desejo. O Flamengo está perdendo de 1-0 no River Plate em 2019, 43 minutos do segundo tempo. Eu falei, porra, cara, eu queria que isso ganhasse, e ganhou. Mas aí é o seguinte, o momento do ganhar aconteceu 1, 2 vezes, a maioria a gente perde mesmo, mas a esperança está lá. E ainda tem outra coisa, né? Sim, no caso do Flamengo, você não tem nada para fazer. A não ser estar lá e torcer. Em outras situações, você tem que se engajar na ação também. Então tem logos, tem desejo e tem agência. Tem o teu engajamento na ação. Porque senão, aí, para mim, eu não sei falar, eu não sei se as palavras estão certas. É a diferença de desejo e vontade. Você transformar o desejo, eu gostaria que, em eu vou, ou eu morro, eu faço essa porra. E transforma em vontade. Você se joga no negócio. Quando é possível, em que medida é possível. Né? Ou seja, eu vejo a esperança como um troço assim, fascinante e quase indescritível por esse entrelaçamento de camadas. Você, porra, botou uma água para ferver, você botou água para ferver, você sabe que ela vai ferver. Se ninguém derrubar a chaleira ali ou apagar o fogo. Não tem mais nada. Ali você tem. A tua esperança ali é 0,999. É muito próxima da certeza. Então, cruzando esses 3 aspectos, você tem uma infinidade de possibilidades. O cálculo mesmo, o desejo e o teu engajamento. E a ação. Beleza. Bom, sim, acho que vão ficar ainda algumas coisas assim para a gente conversar, né? Sempre tem, por isso que... Sempre. Por isso que... Porque isso aí é outra coisa, né? Filosofia é conversa. Exatamente. Um vai instigando o outro, provocando o outro a pensar o que o outro... Porra, nunca tinha pensado por essa forma. E vai indo. Então, acho que se alguém tiver mais alguma coisa para colocar, alguma questão, formular melhor, fiquei com... É porque essa parte que falou agora da esperança ficou mais ainda porque eu já estava pensando sobre essa questão de um ethos como prioritário em Hesíodo, né? Porque, tradicionalmente, na filosofia que veio da Grécia, né, essa filosofia ocidental grega, a gente tem uma hierarquia entre aquilo que é intelectual, contemplativo, acima do que é prático, ético e tudo mais. Mas parece que em Hesíodo, desde essa diferença que você apontou entre Hesíodo e Homero, que os deuses têm preferidos em Homero, e em Hesíodo já é uma questão de um certo caráter, um certo ethos, né?
até agora, chegando nesse finalzinho que vocês estão falando sobre esperança e tudo mais, se mistura muito mais, então, uma prioridade que é própria ao ser humano, uma prática, né, uma agência, do que o puro contemplar, de ficar de longe, observando e sabendo das coisas que aconteceu, por exemplo, na teogonia. É como se a teogonia não fechasse nela mesma, não é só sobre saber o que aconteceu desde o princípio. Precisa dos trabalhos de gente poder contemplar sobre o que eu faço com isso, né? Como é que eu ponho isso em prática, que isso me serve para a prática. Então, essa relação... Eu estudo um autor medieval, já vai para outra história, mas que ele, no medievo, faz essa inversão entre uma ética, vontade, acima de intelecto e tudo mais, que é contrária também ao pessoal do... Inclusive, medieval também, que Tomás de Aquino, por exemplo, que bota o intelecto acima, né? Então, para mim é importante essa questão de uma filosofia da prática acima de uma filosofia teórica, né? Não que se jogue a teoria fora, não que o conhecimento não importe, mas que esse conhecimento é condicionado, é importante para que haja prática, não o contrário. Sim. Então, só tem que formular melhor isso, mas essa conversa de vocês me deixou com coisa inculcada em exílio também, para poder olhar depois. Eu te faço uma sugestão, não sei se você vai ter tempo ou interesse, ou os dois, né? Ou um dia, talvez, você tenha interesse, quando um dia você tenha tempo, dá uma olhadinha na Ética Nicômaco. A Ética Nicômaco, embora Aristóteles siga e termine radical em cima da contemplação como sumo bem, a suma atividade, né? Ele trabalha demais a política, a ação, trabalha demais. Ele divide as virtudes ali em virtudes da ação, virtude ética, e de anoética, as virtudes intelectuais. Mas ele está sempre organizado para a ação, porque ele está claro de que sem ação, sem estar no mundo, a gente não chega a lugar nenhum. Ele fala não é na Ética Nicômaco, não lembro aonde, talvez seja na Retórica. A Retórica é um livro importante também, que ninguém é virtuoso dormindo. Ninguém é virtuoso dormindo. E o mais importante para mim, o mais importante de tudo, a base de tudo isso que eu estou falando, eu tirei de Aristóteles na Ética Nicômaco, quando ele fala sobre as emoções, as páter, que fala, são aquilo que modificam o nosso pensamento. Então tem uma interação, ele reconhece ali, embora não desenvolva, ele reconhece uma interação fortíssima entre paixão e pensamento, entre paixão e contemplação. Quando eu li isso, eu lembro, cara, que eu ainda... Eu estava casado, eu numa discussão com meu irmão, eu falei assim, olha, pensa bem, cara. Cara, o que você pensa de mim, é normal, é completamente diferente do que você pensa de mim quando você está puto. Você vai usar outras categorias, você vai separar outras coisas, outros elementos, e a gente, assim, é isso que a gente vai elencar. E no final das contas, realmente não tem preponderância, né? Aristóteles ainda faz uma outra coisa interessantíssima no De Anima, porque, além disso, ele descreve as alterações do nosso corpo. A pupila se dilata, muda de cor, se sua ou não sua, aí é o sentimento, né? É a êxtase. E no final das contas, né? As três coisas, o pensamento, a emoção e as alterações corporais, elas não têm, a neurociência está indo para aí. Não tem prioridade de uma sobre a outra, são expressões diferentes do mesmo. Nós somos isso, quânticos. A gente tem que achar alguma forma, e essa é sério, eu não estou tentando passar pano para Aristóteles. Eu cheguei a isso daí. De Aristóteles. Porque não é só Aristóteles, não é o que a gente quer ler ali.
E o que a gente quer ler, e é por isso que a gente lê esses caras há 2.500 anos. Porque o que a gente quer ler ali, a cada hora muda. Porque a cada hora a gente está com uma questão nova e que te obriga a entornar aquele negócio. Né? E aí fala assim, pô, estava ali, eu nunca vi. Beleza. Juan, você tem alguma outra coisa para colocar? Uma questão, um comentário? Não, tudo certo. Alguém mais aqui na sala? Vai. Posso? Pode. Talvez simbolicamente. Depois que o Juan destruiu totalmente aquilo que eu estava pensando, porque né, eu tento pensar uma oposição total entre Zeus e Prometeu, total, né? Eu acho que isso está mais lá em Éfeso, não sei se está tanto aqui em Exílio do Juan, né? Agora, bom. O senhor falou em um momento que o fogo, né, seria como se fosse aquilo que garante possibilidades do humano ser humano, né? Eu pensei, a partir de uma coisa que a Cris falou ano passado, na relação do fogo com a técnica, né? Com a possibilidade de, né? E aí, quando o senhor falou isso, né, da possibilidade do humano ser humano, né, de ser homem, do homem ser o que é, pesou ainda muito mais, né? E a questão, assim, fora outras várias questões, mas a questão da primeira punição, né, de Zeus ter tirado, né, o fogo dos homens, né? Então, simbolicamente, partindo do que o senhor falou, ele tirou a possibilidade do homem ser homem, ele que priva, né? Priva. Eu estava pensando mais na questão de progresso, que né, não tem nada a ver, mas eu pensava mais, quando o senhor falou, nossa, tipo, ele simbolicamente tenta privar o homem de ser homem, né? O senhor poderia comentar alguma coisa sobre isso? Sim. O senhor continua lá no céu. Eu gostaria que você me chamasse de Luiz Otávio mesmo. Agora, porra, mais uma vez, cara, a tua pergunta foi muito boa. Se a gente for lá no texto, o fogo que Zeus toma dos homens é diferente do fogo que o Zeus retorna. Ele toma o fogo do freixo e retorna o fogo da férula. Bacana? Então vamos lá. O freixo é uma madeira dura, trabalhada no fogo. E com uma madeira com enorme tendência à combustão espontânea. Como nós temos aqui no Brasil, na Chapada do Veadeiro, tem a canela de ema. A canela de ema entra em combustão espontânea no verão, faz uma pequena queimada, uma queimada dentro do limite da natureza e a coisa se renova. Eu tive a oportunidade de ver isso lá no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Eu tive lá um pouco depois de uma queimada de canela da ema. E pude ver broto nascendo de novo. Então, é um fogo de criação, é uma centelha divina. A férula é uma casca, é nártex no grego, se não me engano, é uma casca fibrosa, levemente úmida, que era usada, foi usada e ainda é usada, talvez, em algumas culturas, para transportar brasa. Aí você mantém a brasa viva, se desloca com ela, chega num lugar, e aí junta uma lenha, os gravetos, umas folhas, coloca a brasa viva. Foi o primeiro, talvez, o primeiro modo do homem, o primeiro controle que o homem assumiu sobre o fogo. Não, o primeiro certamente foi pegar uma tocha e jogar em outro lugar e ver que pegava fogo. A férula já deve ter sido um processo bem mais sofisticado.
né? Mas, então, são fogos diferentes. Um tem uma espontaneidade, o outro exige trabalho, conservação sobre ele. Entendeu? Tem um filme antigo, se você for adepto, chegado, tiver competência para baixar filme, talvez baixe A Guerra do Fogo, de Jean-Jacques Arnaud, um cineasta canadense, década de 90, e mostra exatamente isso. Um grupo de homens pré-históricos, a vida deles ali se deslocando para lá e para cá, levando aquela centelha, acampando. É claro que o Mané que deixou estava encarregado de tomar conta da brasa e deixou a brasa apagar, entrou na porrada. É um spoiler. O que é um crime gravíssimo. Mas é por aí. Por aí. Você voltar lá no texto da teoria, você vai ver nitidamente, são coisas diferentes. E aí, assim, daí para frente eu trabalhei em cima desses elementos. Joguei com os elementos que o mito me deu e acho que funciona. Pelo menos, se as coisas estão certas ou estão erradas, permitem que a gente chegue a algum lugar. Isso me permite também voltar à sua primeira fala. O Juan agora, né? O Juan desconstruiu tudo que eu estava pensando. Cara, o grande barato da filosofia é que há a possibilidade da gente discordar absolutamente um do outro e estarmos os dois corretos. Ou os dois funcionais. Pelo menos. Isso é extremamente. Ele não pode jogar nada fora. Muito bom, Luiz. Luiz, queria te agradecer muitíssimo, foi ótimo, maravilhoso esse diálogo, poder te ouvir de novo. Luiz é um membro emérito da Academia da Medusa. O imortal da Medusa. Medusa eu estou começando a ver. Aí você viu naquele texto que eu mandei aí para aquela publicação das mulheres, né? Eu estou começando a ver Medusa como uma antípoda de Pandora. Que ambas destroem pela visão. Ambas são espanto de se ver. Porque na feitura de Pandora, a expressão, o espanto de se ver aparece 3 vezes em 5 ou 6 versos. E a Medusa é o próprio espanto de ver. Tem alguma coisa aí para conjugar. Né? Mas sim. Maravilha, adoramos. Eu também. Eu saio aqui rejuvenescido, reinstigado aí com essa conversa. Obrigadão. Bacana mesmo. Obrigadão, Luiz. Espero. Obrigado a você. E a vocês. Um prazer conhecê-los. Prazer grande. E vamos continuar essa conversa. Maravilha. Obrigadão. Valeu. Beijo. Obrigado, Luiz. Galera. O técnico questionador.